Bom, e nós já temos aqui uma lista, né, André, de protocolos, do que vai ser seguido, mas tem gente ainda querendo questionar. Está fechada essa questão dos protocolos ou ainda está sujeita à discussão? Bom dia. Oi, Barreto. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aí no Redação. Olha, Barreto, de acordo com o que o governo aqui do Distrito Federal divulgou ontem, está fechado. Inclusive, eles anunciaram ontem à tarde e isso seria publicado numa edição do Diário Oficial aqui do Distrito Federal, né? Foi uma sucessão de notícias ontem. Inclusive, a gente já tinha falado aqui no Redação essa semana da possibilidade do jogo vir aqui para Brasília. E aí ontem, no desembarque do Flamengo, depois do jogo de ida contra o Defensa e Justiça, o presidente Rodolfo Landim já indicou que a partida deveria ser em Brasília mesmo. Na sequência, o governo aqui do DF deu uma entrevista coletiva, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, disse que estava sendo autorizada a volta do público aos estádios com um máximo aí de 20% da capacidade a ser ocupado pelos torcedores. E aí, pouco depois, a Conmebol confirmou a mudança de local do jogo. O jogo inicialmente seria no Maracanã, e aí a Conmebol confirmou que ele seria realizado no Mané Garrincha, na quarta-feira que vem, mesmo horário, 9h30 da noite. E aí esses protocolos, né, é uma série de normas sanitárias, e uma delas, talvez a principal, é que só vai entrar torcedor vacinado, com as 2 doses ou com uma dose, no caso das vacinas de dose única. Também precisa apresentar um teste de PCR com resultado negativo. Isso é cumulativo. A pessoa precisa apresentar o comprovante de vacina e precisa também apresentar o teste com resultado negativo. De acordo com o que foi divulgado pelo GDF ontem, está fechado. Esses são os protocolos. O Mané Garrincha tem capacidade para aproximadamente 70 mil torcedores, então serão aí mais ou menos 17.500 torcedores no estádio para essa partida. A gente falou aqui também que havia uma predisposição do Distrito Federal em voltar, em ser pioneiro nessa questão de voltar com o público nos estádios aqui no Brasil, já que foi um dos primeiros também a endurecer as medidas na época do início da pandemia. Então, pelo que a gente sabe, Barreto, está fechado, está confirmado. Esses são os protocolos para entrar e protocolos a serem seguidos lá dentro do estádio também. E mais uma dúvida, essa regulamentação se refere especificamente ao Mané Garrincha ou a eventos esportivos no Distrito Federal? Por exemplo, se tiver um jogo de basquete no Nilson Nelson, vai seguir a mesma regulamentação ou precisa ter uma específica para cada local? Barreto, essa regulamentação a que o governo se referiu ontem é específica para o futebol, para os eventos de futebol, né? Havia uma proibição em geral de eventos esportivos com público, foi autorizado agora para o futebol. Para os outros eventos, as outras modalidades, precisa haver uma nova publicação no Diário Oficial. Foi uma abordagem específica aí para o futebol. Perfeito. André, obrigado então pela participação no Redação Sport TV. Teremos Flamengo e Defensa e Justiça pela Libertadores com público em Brasília na próxima quinta-feira.